Boa tarde. Hoje, dia 18 de agosto. Aqui estou eu novamente para algumas palavras. Com relação à arritmia, eu voltei a usar o cloreto de magnésio. Hoje, no segundo dia. Eu sou um pouco teimoso. E, fora isso, continuo com a minha medicação normal. E os problemas continuam. Problemas que, inclusive, eu procuro levar. Não são agradáveis, mas o que vai se fazer? Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que está acontecendo neste momento, neste nosso amado país. Como eu disse já tempos atrás, eu não votei no Bolsonaro e nem votei também no Haddad. A minha opção foi outra. Não deu certo. Também nem sei se daria certo se por acaso um outro candidato tivesse sido eleito. Mas vamos lá. Eu, em minha trajetória de vida, já com uma certa idade, eu fiz parte da primeira turma de engenharia noturna da FESP, número 282, numa turma de 500. Estudar engenharia à noite. Num período de 6 anos, acrescentaram um por ser noturno o curso. Lá estive durante alguns anos, cheguei até, vamos assim dizer, o 4º ano. Aí depois, por problema de ansiedade, que me afetou a saúde e tudo mais, eu acabei desistindo e parti por uma faculdade de História, onde eu me graduei. Eu fiz o curso de História, que era uma coisa que eu gostava. E durante alguns anos eu fui professor da rede pública aqui em São Paulo. Dei aula em algumas escolas da Zona Sul de São Paulo. E me diriam, mas por que desistiu? Desisti porque quando disseram que história não valia praticamente nada, que para se ser reprovado em história, deveria também ser reprovado em português. Né? Eu achei que não era mais o meu lugar. E eu caí fora. Né? E memória histórica, está faltando neste país. Eu, como disse há pouco, não votei no Bolsonaro. E poderia até, puxa vida, hein? Como seria bom se agora eu estivesse arrependido. Se nesses meses aqui que ele está à frente do governo, estivesse fazendo algo mesmo realmente, né, para valer. E me parece que isso aí não está acontecendo. Muito pelo contrário, ele está saindo do território nacional, né, e tomando atitudes desagradáveis com relação a países como, por exemplo, a Alemanha, né, no tocante à questão da Amazônia. Seria mais educado e mais, vamos assim dizer, polido,
se ele, quando foi questionado sobre a Amazônia pelo governo alemão, né, dissesse, olha, nós vamos investigar. Seria um critério mais lógico, mais inteligente. Nós vamos investigar. Se houver irregularidade, nós vamos tomar providência. E não, por simplesmente, fazer o que ele fez, que eu nem vou repetir. Dizendo para que a Merkel, né, cuidasse da Alemanha e fizesse o replantio das florestas, né, e que depois foi respondido, né, de forma inteligente pelo governo alemão, mostrando, né, os parques florestais revigorados da Alemanha. Bom seria se fosse aqui. Uma outra coisa que também eu acho que eu não sei, sabe, eu acho que ele precisava estudar um pouco mais de história, sabe? Ou ter alguém que o orientasse a respeito. Porque ele apareceu lá no Nordeste com a expressão cocô, igualando comunistas com... não é? Comunistas com aqueles que nos fazem muito mal, né? E que até eu nem vou citar o nome, mas todo mundo sabe, né, o que são. Corruptos. Corruptos. Não tem nada a ver. Em primeiro lugar, eu acho que ele deveria... Eu não sou comunista, mas eu estudei um pouco a respeito. Eu acho que ele devia se dedicar um pouco à leitura de quem foi Karl Marx. Se ele não sabe, Karl Marx foi filósofo, economista, advogado, sei lá mais quantas outras coisas ele foi. Dedicado, sabe? E deve-se a ele, praticamente, o término daquilo que acontecia na Revolução Industrial Inglesa, onde os trabalhadores eram, às vezes, até acorrentados às máquinas para trabalharem, onde não existia férias, não existia nada. Entende? E ele, através da filosofia que ele instituiu, não é? Que hoje falar que país comunista não existe, existe país socialista. A Rússia é socialista, a China é socialista. Se nós formos falar sobre comunismo, algo comum a todos, nós teríamos que, de uma certa forma, nos ligarmos a Jesus. Não é? Ele sim quis as coisas que fossem equitativas a todos. A Buda, grandes espíritos que por aqui passaram. Então, acho que ele deveria, sabe, saber separar o joio do trigo. Eu achei lamentável a expressão dele, cocô. E outra coisa, sobre o cocô, que ele quis dar uma arrematada no que ele tinha falado antes, que nós deveríamos fazer cocô um dia sim, um dia não. Ele que ama tanto os Estados Unidos, que né, adora, ele deveria saber de uma coisa. Anos atrás, o Discovery, o National Geographic, não me lembro qual dos dois canais, exibiu o que já está acontecendo nos Estados Unidos. Realmente o gado provoca poluição. É o cocô deles. É o cocô deles. E a poluição não é pequena.
Não é a nossa, é a pequena, porque não é tratada. Então, o que foi feito nos Estados Unidos? Fazendas de gado começaram a criar os biodigestores. O cocô era colhido, colocado nesses biodigestores. Esses biodigestores, depois de um certo tempo, produziam energia elétrica, moviam motores, forneciam gás para consumo humano e, inclusive, até em determinados casos, as fazendas chegavam até vender o excesso para a rede, vamos assim dizer, pública de energia elétrica no Estado. Então ele devia fazer isso. Ele deveria estimular que os grandes fazendeiros, os grandes criadores, ou melhor, os grandes criadores de gado aqui neste país, fizessem isso. Começassem a utilizar o cocô dos seus rebanhos para a produção de energia elétrica, para a produção de gás, que poderia, inclusive, ser fornecido à região. Isso eu acho que seria o mais adequado, e não ele, por simplesmente, chega e fala assim, que deveríamos fazer cocô um dia sim, um dia não. Se ele pode fazer isso, problema dele. Eu faço cocô todos os dias. Entende? E às vezes, até pela idade, diarreico, uma vez a mais por dia. Eu acho que, sabe, nós temos tantos problemas aqui, neste país sofrido, sabe, desde o descobrimento, né? O tipo de colonização que foi imposta pelos nossos amados irmãos portugueses, etc. Eu acho que tem coisas muito importantes a serem feitas e urgentes, fora a questão da aposentadoria, né? Questão relacionada às aposentadorias futuras, mas, por exemplo, uma reforma política, né? E ao invés de ficar se preocupando com radares, com o número de pontos nas cartas, para que elas sejam tomadas pelos infratores, que mais? Tantas coisas, sabe, tão insignificantes, tão impróprias para um presidente. Eu acho, é a minha opinião. E olha, eu não votei no Haddad, não. Eu votaria em qualquer um, como votei no primeiro turno, né? Votei em alguém que poderia ameaçar. Infelizmente não foi a Marina, né? Não foi o Alckmin. No segundo turno, eu não votei em nenhum dos dois candidatos, Haddad e nem no Bolsonaro. Então eu estou livre para falar. E eu, sinceramente, eu gostaria, sabe, neste momento, expressar através de um sorriso largo, estar satisfeito com o governo atual. E lamentando até de não ter votado no primeiro turno, nas eleições passadas. E até dizendo, olha, se ele se candidatar à reeleição, meu voto é dele. Não sei se eu estarei vivo até lá, né? Porque eu não ando bem também de saúde. Mas infelizmente, eu não posso expressar isso. Eu sinto profunda tristeza, sabe? Eu sinto profunda tristeza. E lamento profundamente, sabe?
Mas voltando, deixando de lado essa parte, agora, inclusive, ele se mete no governo da Argentina. Nós, com tantas coisas a serem feitas aqui no país. O que ele tem medo? Do comunismo, entre aspas? O que ele tem medo? Que a Venezuela invada o Brasil? Ou que a Argentina venha mais tarde, se o governo se tornar socialista novamente, invadir o Brasil? Eu acho que nós temos tanta coisa aqui em território nacional. E outra, você tem que, como mandatário de uma nação, você tem que exercer um clima de boa vizinhança. Nem todos gostam do amarelo, nem todos gostam do verde, nem todos gostam do azul. Eu acho que fui bem claro. Tem gente que gosta do vermelho, sei lá, entende? Como se por acaso isso fosse resolver os problemas desse planeta. Veja só. Assista a televisão e veja de que forma esse planeta está. De que forma? As guerras que estão aí, gente morrendo na África, no Oriente Médio lá, não é? Questão Palestina, né? Que é um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. E Karl Marx, ele foi judeu. E ele não estabeleceu doutrina religiosa naquilo que ele pretendia e procurou fazer. Ele fez, pura e simplesmente, para atender às necessidades de um mundo que necessitava. Então é por aí, sabe? Eu acho que, lamentavelmente, nós deveríamos... Aliás, o governo deveria se preocupar, sabe, com coisas importantes que estão acontecendo nesse país. A questão da violência, né? Eu fico, às vezes, assistindo, né? Infelizmente, a programação da televisão é tão boa, é tão espetacular, que às vezes a gente dá uma passada. É só violência, né? E outra, as penas, é aquilo que eu já ouvi falar, o Datena já falou, que aqui as leis não funcionam, não é? Crimes brutais, a pena é pequena. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra, porque mesmo nos Estados Unidos já houve injustiça. E quando alguém é morto, não tem jeito. Quando alguém morre, né, através da câmara de gás, enfim, seja como for, não tem jeito. Né? Agora, eu sou a favor da prisão perpétua. Então a gente vê coisas aqui acontecendo que seria o mais adequado, sabe? Crimes brutais, né? Contra a mulher e até contra crianças. Ninguém está seguro, sabe? Esse negócio como antigamente, eu daqui a pouco volto, não sei, sabe? Se eu saindo, indo para a rua, se vou voltar, se eu não vou pegar um mau caráter, aí, um bandido aí, não sei. Então é isso aí, sabe? Agora, voltando à questão da arritmia, antes de começar esse vídeo, e assistindo o jogo do São Paulo e Ceará, que está passando agora com 4 minutos e pouco, eu não sei, sabe? Não vejo luz no fundo do túnel. Como eu falei no início desse vídeo,
desse 18º vídeo, eu voltei a usar o cloreto de magnésio numa última tentativa. Fora isso, eu estou tomando uma outra formulação do cloreto de magnésio, que eu já inclusive falei no vídeo anterior. Até agora não tenho visto nada assim de espetacular. E eu fico até pensando, sabe, não sei se é a minha idade, eu até lembro do Dr. Luiz Borba, se não me falha a memória, que tem vídeo no YouTube. Ele é um médico, foi um médico, com idade avançada, inclusive, né? E ele falou muito a respeito do cloreto de magnésio. E, pelo que eu sei, ele já é falecido, né? E em determinado momento do vídeo que eu assisti, ele disse que ele tinha dúvidas a respeito do cloreto de magnésio quando se tratava de pessoa com idade avançada, mais avançada. Os idosos. Eu acho que ele tem razão. Eu não digo que alguém que me assista venha a interromper o uso do magnésio, mas espero que tenha sorte, mais sorte do que eu estou tendo. Aqueles pouquíssimos que se comunicaram comigo, aquele abraço, e gostaria, sabe, que mais pessoas assistissem o vídeo e dessem opinião, colocassem lá o gostei, não gostei, sabe? Para 40 e poucas, 50 que tiveram contato, né? Eu acho muito pouco diante do que eu vejo, né, no YouTube. Eu agradeço a atenção, um bom domingo para vocês, aquele abraço ao Penha e os outros que eu recebi comunicação, e até mais. Tchau.